Hoje eu quero compartilhar algo com você que transformou a minha vida. Há algum tempo atrás, o Senhor começou a mexer em áreas do meu coração que começaram a dar alguns resultados diferentes daquilo que eu gostaria, para ser bem honesto. E o Senhor me fez um convite a um lugar que não vende ingresso. O Senhor me fez um convite a um lugar que não empolga ninguém. O Senhor me fez um convite a um lugar onde muito provavelmente eu iria sofrer, mas onde meu coração seria transformado. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito desse lugar. Hoje eu quero falar com você a respeito do deserto. Diga deserto. Quem estava no mochilão esse ano ouviu a respeito desse tema. E eu entendo que essa é uma palavra que o Senhor quer marcar o nosso coração. A minha intenção aqui hoje não é tocar fogo em você, para você sair empolgado. Talvez parte dessa palavra confronte algumas áreas do seu coração, como confronta a minha. Mas o meu desejo aqui hoje é que você saiba de que o Senhor nunca perdeu o controle. E trazer paz ao seu coração. De que, mesmo em meio ao deserto, o Senhor está contigo. Amém? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. E para isso eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 3, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido. Ele diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, para o lado oeste de onde? Do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Pai, essa é a tua palavra. E o nosso coração está aberto, Jesus. Nós estamos aqui desejosos por ouvir a Tua voz, Pai. Pedimos hoje, Espírito Santo, que o Senhor revele aquilo que está no coração do Pai ao nosso coração, Pai. Que muito mais do que palavras ditas, experiências compartilhadas, que seja o Teu Espírito trazendo revelação transformadora ao nosso coração, Jesus. Nosso coração é uma terra fértil. Vem hoje, Espírito Santo, plantar a semente da Tua palavra, para que ela venha dar fruto, e fruto de arrependimento e transformação no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer deserto? Fala mais forte, deserto. Essa é uma palavra que a gente aprendeu a fugir. Quantas vezes a gente falou e cantou que esse deserto vai chegar ao... Pode falar com vontade. Esse deserto vai chegar ao... Vai passar.
Você conversa com alguém, como é que você está, meu irmão? E alguém está passando por alguma dificuldade. Aí o cara já começa a falar assim, meu amigo, eu estou no meio do deserto. E hoje eu quero te mostrar como o Senhor enxerga o deserto. E a gente precisa se fazer uma pergunta. E se o deserto não for aquilo que você pensa? E se o deserto não for uma prova para te testar somente? E se o deserto não for uma consequência do seu erro? E hoje eu quero, à luz da palavra, te falar a respeito desse lugar, que não é somente um lugar. É um recurso. Digo, deserto é um recurso. E por que eu digo que um deserto é um recurso? Porque o deserto é um lugar que Deus usa para separar alguém. Você viu na história de Moisés, e a própria história de Moisés fala sobre diversos momentos em que ele sofreu um processo de separação. E quando a gente fala de separação, logicamente pelo uso comum da palavra, a gente já tem um pouco de ranço. Mas separação tem a mesma origem da palavra consagração. Então, se eu falar separação, entenda que eu estou falando sobre consagrar, sobre santificar, é a mesma raiz. Ser santo, ser consagrado é ser separado. E quando Deus separa alguém, Ele separa alguém com um propósito. E na história de Moisés inteira foi marcada por processos de separação. Moisés, quando criança, foi separado da sua família para crescer junto ao povo egípcio. Um pouco depois desse processo, Moisés comete um erro, ele mata um homem e ele é separado mais uma vez do povo onde ele cresceu, onde ele criou raízes. E ele é levado ao deserto, diga deserto. E aqui no deserto, mais uma vez, o Senhor chama ele para o canto. O Senhor chama ele e separa ele mais uma vez, para entregar a ele o chamado da vida dele. E aqui é a primeira coisa que a gente precisa aprender a respeito do deserto. O deserto é o lugar onde Deus nos chama, é onde Deus nos leva para que nós possamos ouvir a voz dele e ele entregar o nosso chamado. Através da Bíblia inteira você vai encontrar grandes homens e mulheres de Deus que foram levados ao deserto. E naquele lugar de solitude, naquele lugar de silêncio, o Senhor falou com eles. E você já observou como a gente tem dificuldade com o silêncio? Sim ou não? Você vai me ajudar a pregar, tá? Fica bem à vontade. Eu sei que eu pedi reverência, mas reverência fala mais sobre postura do coração do que sobre você ficar calado. Então você pode falar, ficar à vontade. Vocês perceberam como a gente fica um pouco incomodado com o silêncio, sim ou não? Se eu parasse aqui por 3 minutos de pregar, das duas uma, ou vocês iam começar a ficar sem graça, ou ia começar a dar glória para tentar me ajudar, sim ou não? Mas a gente é assim, você viu que a gente parou 30 segundinhos aqui, mas a gente está tão acostumado a ter uma direção, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, que no momento em que a gente se depara com o silêncio, a gente fica perdido. A sensação é de que tem uma coisa errada. E o que a gente precisa entender é que a separação, a consagração, é uma ideia de Deus. Porque separação só serve para uma coisa, preparação. Diga, separação é para preparação. Toda vez que Deus separa alguém ou separa algo, Ele está preparando para cumprir o chamado que Ele entregou. E isso a gente vê como um padrão, um modus operandi do Senhor. E Deus tem uma forma de agir. Porque separação não fala somente de ser separado de algo. A gente entende como separação ser separado de alguma coisa. Eu fui separado da minha família, eu fui separado dos meus amigos, eu fui separado do meu sonho. Mas separação aos olhos de Deus não fala somente de separado de, mas fala sobre separado para. Quando Deus te separa, Ele não está só te separando de alguma coisa, mas Ele está te separando e te preparando para algo. E é isso que a gente vai entender aqui. Se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1.
E esse é o texto que a maioria de nós pode falar sem nem precisar ler. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Você está comigo? Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio Deus criou. O que Deus fez? Não, o verbo. O que ele fez? Boa. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, o que Deus disse? Haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez o quê? Fala mais forte, fez separação entre a luz e as trevas. Eu quero explicar para você aqui o modus operandi do Senhor. E eu vou dar algumas voltas nessa ministração. Eu preciso que você conecte comigo. Eu te prometo que no final vai fazer sentido. Mas veja que algumas coisas acontecem durante esse processo. Qual foi o primeiro ato, a primeira ação de Deus? No princípio Deus criou, diga criou. A partir da sua palavra, Deus cria algo. A segunda coisa que a gente vê que acontece aqui, e viu Deus que a luz era boa. Deus aprovou aquilo que foi criado. Então, Deus cria, diga Deus cria. Deus aprova, diga Deus aprova. E o que Deus fez logo após que ele viu que a luz era boa? Pode falar, pode falar. Deus cria, Deus aprova e Deus separa. Então quero parar para pensar com você aqui. Talvez a separação que tanto te incomoda seja sinal da aprovação de Deus. Talvez o estar fora d'água que tanto te incomoda seja sinal da aprovação de Deus. Deus cria, Deus aprova e Deus separa. Eu vou te levar num outro texto. Corre comigo. Lá no texto de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Mateus 3, capítulo 1. Quem já chegou? Diz assim: naqueles dias apareceu quem? João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio dos profetas. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Para vocês que gostam de dica de moda, fica aí. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quero adiantar um pouco aqui, pula lá para o versículo 13. Rapidinho. Por esse tempo, Mateus 3,13 diz assim: por esse tempo Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João concordou. Versículo 16: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram. Digo, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Glória a Deus. Então, essa é uma história muito conhecida, mas eu quero te mostrar como o modus operandi de Deus se revela aqui também. Primeiro Deus faz o quê? Pode falar mais forte. Primeiro Deus, depois Deus, e depois Deus. Veja que o batismo, ele também é conhecido como o novo nascimento. Você desce, é como se seu velho homem tivesse morrido, e você renasce para o Senhor. Quando Jesus foi batizado não foi diferente, algo estava nascendo. E esse episódio marca o início do ministério de Jesus. Então no momento em que Jesus,
emerge das águas, algo estava sendo criado. O ministério daquele que havia de salvar o mundo. Então, nesse momento você vê Deus criando algo. Deus iniciando algo. E qual é a primeira coisa que Deus fala? Quando Jesus emerge das águas: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus aprova Jesus. Veja que Deus não aprova o ministério de Jesus, porque o ministério ainda haveria de acontecer. Mas Deus aprova o coração daquele homem. Deus aprova o entendimento que o filho dele tinha, porque Jesus sabia o que haveria de passar. Jesus sabia o nível de dor e de sofrimento que ele haveria de passar, mas ele estava disposto a passar. E ali, depois de criar, o Senhor aprova, diga aprova. E o que acontece logo depois aqui no próximo versículo? O texto vai dizer que o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. Deus cria, Deus aprova e Deus separa. E voltando aqui para a história do povo de Israel com Moisés, todo mundo conhece a história, onde o povo de Israel é levado ao deserto. E ali o Senhor institui algo que nos guia até hoje em tudo que a gente faz aqui, que é o tabernáculo. No meio do deserto, o Senhor ensina ao povo a como acessar a presença dele. Deus institui aquele tabernáculo. E isso me leva a pensar. Porque da queda de Adão até a instituição do tabernáculo de Moisés, a gente está falando de mais ou menos uns 2.000, 2.600 anos. É tempo pra caramba. E aí eu te pergunto, você pode me responder: será que não poderia ter instituído o tabernáculo antes? Será que o povo não precisava do tabernáculo? Precisava ou não? O medo de você de responder é a melhor coisa que tem. Você acha que seria bom ter o tabernáculo, sim ou não? Porém, algo precisava ser transformado no coração do povo de Deus, que só seria transformado no deserto. Algo precisava ser moldado, algo precisava ser arrancado, algo precisava ser ajustado, moído, apertado, e que esse processo só poderia acontecer no deserto. Só que quando a gente pensa no deserto, de novo, como eu falei no começo, a gente pensa em prova, a gente pensa em guerra, a gente pensa em luta. Mas para pensar comigo, faltou alguma coisa para esse povo no deserto? Pode responder, faltou alguma coisa para esse povo no deserto? Deus leva o seu povo a um lugar de solitude, a um lugar sem distrações, a um lugar de silêncio, onde não teria mais nada para fazer senão buscar a presença dele. Só que Deus não faz só isso. Deus resolve o problema da fome, sim ou não? Deus resolve o problema do frio e do calor, sim ou não? E Deus entrega a própria presença dele. Deus fala assim: eu vou habitar no meio de vocês. Eu não vou ficar mandando recado. A minha presença estará no meio de vocês, no deserto. E isso nos ensina que o deserto não é um lugar de escassez. O deserto não é um lugar de falta. O deserto não é o lugar onde você está sendo punido por algo que você fez ou por um problema que você passou. O deserto é o lugar onde o Senhor te leva para que a voz dele seja a única coisa que você pode ouvir. O deserto é o lugar onde o Senhor te leva para que você aprenda a depender e estar satisfeito nele. E aqui algo interessante acontece. Porque o lugar do encontro foi introduzido no deserto. O lugar da presença foi introduzido no deserto. Só que, com tudo isso que estava acontecendo,
Em algum momento dessa caminhada, tudo que eles tinham já não era suficiente. A presença do próprio Deus não era suficiente. O maná não era suficiente. A coluna de fogo e a nuvem durante o dia não era suficiente. E o povo queria mais. A ponto de tentar construir um ídolo para si próprio. E isso precisa confrontar o nosso coração. Porque o objetivo do Senhor naquele lugar era que eles perdessem as distrações, que eles abrissem os ouvidos somente à voz de Deus. Mas chegou um momento em que a presença do próprio Deus não era suficiente. Deixa eu tentar desenhar isso melhor para você. Eu não estou falando, gente, sobre Deus está cuidando de mim. Não, o próprio Deus estava no meio deles. Pensa comigo, eu sou bem racional. O problema do frio e do alimento era fácil de resolver. Se você perguntar para mim, Lucas, com o poder que Deus tem, qual é a forma mais fácil de resolver o problema do frio e o problema da comida? É simples, tira a fome do povo e muda o clima, sim ou não? A forma mais fácil de resolver isso aí era essa. Muda o clima, Deus pode fazer isso assim. Muda o clima, não vai ter mais frio, vamos botar o ar-condicionado do 23, vai ficar tudo certo. Tira a fome do povo, vocês não vão sentir fome, vocês vão se alimentar de luz. Deus pode fazer isso ou não? Mas existia algo que precisava ser mudado no coração daquele povo. Precisava ter frio para eles verem o poder de Deus se manifestar. Precisava ter fome para eles verem o poder de Deus se manifestar. E o que a gente precisa entender hoje é que Deus não está interessado em mudar a nossa circunstância, Deus está interessado em mudar a gente. Deus não quer mudar o seu problema, Deus não quer tirar o seu problema, Deus quer mudar o seu coração. E o deserto é o mecanismo, é o recurso que Ele usa para fazer isso. O lugar de dependência é o único lugar onde seu coração pode ser tratado e ensinado a estar satisfeito nele. Mas em algum momento, a presença de Deus já não era suficiente. E veja que isso é um padrão. Foi a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. Eu sou bem visual, eu gosto de imaginar as coisas. Então, se você conseguir imaginar comigo, para pensar. Está Adão e Eva dentro de um jardim. E o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ia até o encontro dele todos os dias. Adão não fazia devocional. Adão não era Adão que ia, era o próprio Deus que descia dos céus e falava assim: eu vim tomar um chá com você. Imagine que honra. Mas em algum momento, viver no lugar da presença já não era suficiente, a ponto de que na primeira proposta um homem caiu. Mesma coisa aconteceu com o povo no deserto. E sabe que proposta é essa? É a mesma proposta que Satanás às vezes sopra no nosso ouvido. Sabe qual é? Você precisa viver para o seu potencial. Você pode mais. Foi o que a serpente falou para Eva. Eva, você pode mais. Você consegue, você pode ser igual a Deus. Você precisa atingir o seu potencial. Mas mal sabia Eva que ter aquele conhecimento traria morte e destruição para toda a humanidade. Qual é a voz que tem soprado no seu ouvido hoje dizendo: você pode mais? E eu sei que esse é um desafio para a gente, porque falar sobre morte e entrega e deserto na nossa geração é um desafio. E como eu avisei a vocês desde o começo, essa não é uma pregação que vai te empolgar. Mas é algo necessário ao nosso coração.
Porque o mundo está dizendo para você assim, ó, viva para atingir o seu potencial. Você pode mais, você pode mais, você pode mais. E a gente se ocupa tentando atingir o nosso potencial. E a gente erra o alvo, porque quando a gente foca em atingir o nosso potencial, nós ignoramos a presença. Deus está separando um povo nesses últimos dias que decidam se satisfazer com a presença, que fazer apenas o que Deus pediu para eu fazer é suficiente. Porque a gente vai ouvir o tempo todo, você pode mais, você poderia estar fazendo tanta coisa, você poderia ir tão longe, você poderia. E quando a gente vive para tentar suprir essa expectativa, é como se a gente fosse Adão no jardim, tendo o próprio Deus vindo visitar todos os dias, e ele achar que ele podia fazer algo a mais. É como o próprio povo de Israel, que foi separado por Deus. Eles viram uma série de milagres, eles testemunharam o sobrenatural, eles viram uma coluna de fogo no meio do nada, eles viram comida cair do céu, eles viram a presença do próprio Deus. Mas imagina, no meio disso tudo, em algum momento entrou no coração daquele povo: a gente pode mais. Porque no Egito nós tínhamos roupas novas, porque no Egito a gente tinha comidas diferentes. E sabe o que acontece quando a gente passa a querer viver de acordo ao nosso potencial e não de acordo ao propósito que Deus nos entregou? A gente volta para uma vida de escravidão. E a gente abraça a vida de escravidão e a gente pinta um cenário de escravo premium. Eu sou escravo, mas está top. Porque muitas vezes Satanás não vai conseguir fazer você apostatar da fé. Muitas vezes Satanás não vai conseguir fazer você desviar de uma vez por todas. E quando Satanás entende isso, sabe o que ele faz? Ele faz algo mais simples: eu só vou fazer você errar o alvo. Sabe como você faz alguém errar o alvo? Você entrega um alvo diferente para ela. Sabe como você faz alguém errar o caminho? Você entrega um destino diferente para ela. E foi o que aconteceu. Mas o deserto também fala a respeito de um homem. E é sobre esse homem que eu quero falar. Um homem chamado João Batista. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz: não existiu nenhum homem nascido de mulher maior que João Batista. Agora vamos com calma. A gente está falando de um mundo por onde passou Enoque, por onde passou Noé, por onde passou Moisés. Quem mais? Fala o nome de um grande herói da fé aí. Por onde passou Abraão, quem? Elias. Quem mais? Paulo, Isaac, Davi. A gente está falando de um universo de gente que fez muita coisa grande, sim ou não? Sempre tem aquela pergunta: se você pudesse conversar com alguém da Bíblia, com quem você conversaria? E a gente sempre fala com alguém, né? Eu conversaria com Paulo, conversaria com Pedro, porque eu sou estourado. Eu era assim. Mas aí chega Jesus, e ele quebra as pernas de todo mundo. Todos eles fizeram coisas incríveis, mas existiu um homem nascido de mulher. Porque quem era o único homem que não foi que foi gerado do Espírito Santo? Era Jesus. Mas ele fala além dele: nascido de mulher, só existiu um homem que foi o maior de todos, que era João Batista. E aí você para olhar o ministério de João Batista. Voz que clama no deserto. Ministério de João Batista, aqui vai o currículo dele: roupa de camelo, comia gafanhoto, provavelmente fedia. O ministério de João Batista durou de 6 a 8 meses.
João Batista não operou nenhum milagre. João Batista não foi performático. João Batista tinha muito potencial, mas ele nunca atingiu o potencial total dele. João Batista teve uma morte trágica. E Jesus olha para aquele homem e diz: esse é o maior homem que já andou nessa terra. Se isso não faz você ficar um pouquinho confuso, tem alguma coisa errada. Essa declaração de Jesus fala a respeito das prioridades dele. Porque João carregava uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E mais do que isso, João estava satisfeito em entregar apenas aquela mensagem. João não estava vislumbrado com o potencial dele. João não estava vislumbrado com a quantidade de discípulos que o seguiam. Sabe por que eu digo isso para você? Porque João estava batizando, até o momento que chegou um homem chamado Jesus. Ele até duvidou. Você está louco? Como é que eu vou batizar você? Jesus falou: precisa fazer isso para que se cumpra a profecia. E quando os próprios discípulos de João olharam para ele e viram Jesus passando, operando milagres, os discípulos ficaram enciumados. Os discípulos viraram para João e falaram assim: João, aquele homem ali está fazendo as mesmas coisas que você faz. Olha que absurdo. Aquele homem ali está passando na sua frente, João. Você pode mais. Você pode crescer mais. Você pode atingir um potencial maior. Você pode fazer mais coisa. E aí eu te pergunto, quantos de nós não ficaríamos movidos com esse tipo de comentário? Mas João, ao olhar para Jesus e olhar para os discípulos, ele falou: não, amigos. Ele disse assim: é Ele, por Ele que eu estou gastando. Foi o que ele fez. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele ainda disse mais assim, ó: nele o meu prazer está. Eu não sou digno a sua sandália. Ele entendeu. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. João olhou para os discípulos dele, que estavam com a mesma voz que o povo no deserto ouviu, dizendo: viva para cumprir o seu potencial. Ele olhou para os discípulos dele, que estavam com a mesma voz da serpente, que falava para Eva: você pode mais. Só que João entendeu algo que fez ele ser o maior homem que andou nessa terra. Cumprir, acertar o alvo, cumprir a minha meta, não é viver para completar o meu potencial. Acertar o alvo é fazer única e exclusivamente aquilo que o meu mestre e o meu Senhor me chamou para fazer. E hoje esse é o chamado que o Senhor tem para mim e para você. Sabe por quê? Porque a mensagem de João Batista era para preparar o caminho do Senhor. Foi entregue a João Batista um chamado do deserto para a vinda do Messias. E nós estamos hoje na iminência do retorno do nosso Messias. E assim como foi no texto que a gente leu, existe um chamado hoje para uma geração de pessoas que vão abraçar o deserto e ser uma voz dizendo: preparem o caminho do Senhor.
Pessoas que não estão preocupadas em ter a aprovação de homens, em cumprir o seu potencial. Mas a única preocupação é que naquele grande e glorioso dia do Senhor, que Ele olhe para nós e diga: servo bom e fiel. Existe um chamado para mim e para você hoje. E por que eu dei essa volta toda para chegar nesse ponto e te falar algo? O peso que você está carregando, a dor que você está sentindo, o deslocamento que você está sentindo, essa sensação de não encaixar em lugar nenhum, essa sensação de que minha vida toda está indo para o ralo, o que eu estou fazendo? Não é causada pelo deserto, ela é causada pela sua expectativa de viver para cumprir o seu potencial. E hoje o Senhor está te fazendo um convite: me entrega esse peso. Larga isso no Egito. Vem para o deserto. Vem para o lugar da presença. Vem para o lugar onde eu estou incumbido de te satisfazer. Vem para o lugar onde eu sou o seu alimento. Por isso que quando Moisés perguntou: eu vou no nome de quem? Porque eu não falo direito e o povo me odeia. E o Senhor disse, Yahvé disse: fale que o eu sou o enviou. Você sabe por que eu sou? Porque para qualquer necessidade e para qualquer demanda que Moisés tivesse, que aquele povo tivesse, eu sou. Eu tenho fome, eu sou o seu alimento. Eu tenho frio, eu sou o fogo que te aquece. Eu tenho uma demanda, eu não tenho dinheiro, eu sou aquele que financia os teus projetos. Eu sou. Quando você abraça o deserto e entende que o deserto não é um lugar de escassez, o deserto não é um lugar onde você vai ser roubado, o deserto não é um lugar de você ser humilhado, o deserto é o lugar onde Deus demonstra a suficiência dele para você. Eu sou. E nesses últimos tempos, há um convite. Deus está chamando vozes que clamem no deserto. Vozes que estejam mais preocupadas em pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, do que entregar mensagens que empolgam pessoas. Há um chamado para mim e para você hoje. E eu sei em meu coração, porque eu era uma dessas pessoas, que existem pessoas aqui que estão nesse momento e nesse lugar de tensão, de dúvida. É como se a sua vida estivesse em loop, e como se você não estivesse indo para lugar nenhum. E enquanto você está nesse processo, você vê pessoas ao seu redor voando e atingindo o seu potencial. Só que ao mesmo tempo você entende que você está fazendo o que Deus te pediu para fazer. Deixa eu te falar algo, você não está ficando doido. Bem-vindo ao deserto. Eu digo isso porque eu estive nesse lugar. Eu canto essas músicas com lágrimas nos olhos, porque eu sei o que custa viver isso. Eu sei o que custa viver no deserto. E o deserto custa. Custa o nosso ego. Custa a nossa necessidade de aprovação. Mas é nesse lugar que o Senhor nos encontra. Alguns anos atrás, eu estava morando num outro lugar,
numa realidade completamente diferente. E eu passei por uma crise emocional absurda. Eu me lembro de estar sozinho no meu apartamento, em outro país, em outro lugar, e todos os meus amigos daquela época tinham viajado, eu estava sozinho, eu não tinha ninguém. E eu estava passando por um processo muito difícil, emocionalmente. E eu não estava nem um pouco preparado para aquilo, porque eu sempre pintei uma persona, eu sempre pintei uma imagem de mim mesmo, de alguém extremamente racional. E no momento que eu perdi o controle das minhas emoções, eu não sabia o que fazer. E eu lembro que eu estava sentindo tanta dor. E eu gritava e falava: Senhor, minha vida não tem mais sentido nenhum. Eu estou perdendo meu tempo. Está todo mundo vivendo suas vidas e estou eu aqui dentro de um apartamento minúsculo, sozinho, machucado. E eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro, e eu gritava, porque eu sentia dor como se fosse nos meus ossos. Era um nível de dor tão grande, que eu cheguei a vomitar de dor. E naquele lugar, naquele chuveiro, Jesus se revelou a mim. E ali, eu lembro como se fosse hoje, eu virado para a parede, de olhos fechados, a água vinha desse lado. E eu vi Jesus vindo na minha direção, completamente ensanguentado, machucado, ferido, quebrado, moído. E quando eu olhava para baixo, eu me via da mesma forma, cheio de cicatrizes, rasgos, sangue. E eu chorava e eu dizia: Jesus, olha como eu estou. Eu sempre fui o cara seguro, eu sempre fui o cara racional, eu sempre fui o cara que ajudava as pessoas, mas eu não tenho ninguém. E naquele momento Jesus veio até mim, me mostrou as feridas dele, as cicatrizes, e disse: as suas cicatrizes te tornam mais parecido comigo. Olha para mim, eu sou cheio delas. E eu olhava para Jesus, e ele falava: filho, no dia que você estiver satisfeito em se parecer comigo, a sua dor vai passar. No dia que se parecer comigo for suficiente, o seu sofrimento vai passar. Mas entenda algo de uma vez por todas: o lugar onde eu estou te levando, eu te garanto que eu estou indo junto com você. Já fazem uns 6, 7 anos. E toda vez que eu canto sobre entregar, sobre render, toda vez que eu prego sobre isso, eu prego com lágrimas nos olhos. Mas não são lágrimas de alguém que sofre, mas são lágrimas de alguém que pensa: eu tenho tudo se eu tenho a Ele. E o deserto é esse lugar. Talvez você entrou por essas portas com a expectativa de ser movido nas suas emoções e de talvez esquecer a dor que você está passando.
Mas hoje o Senhor te convida a deixar as suas emoções de lado, se desnudar diante dele. Não dá para ir maquiado para o deserto. Não dá para ir todo arrumado para o deserto. Não dá para performar no deserto. No deserto é o lugar que o Senhor te encontra e te visita por quem você é. E esse é o convite, o chamado que Deus está fazendo para você hoje. Sei que todos nós a gente se conecta com essa mensagem. Mas tem pessoas aqui específicas em que você está vivendo uma caminhada até o deserto. Você entrou por essas portas com esse sentimento de desconexão, com esse sentimento de como se nada tivesse bom, com esse sentimento de como se sua vida tivesse em loop, você está passando sua vida, o tempo está passando e você não está fazendo nada e você está perdendo seu tempo. Hoje Jesus te convida. Hoje Jesus te chama e diz: o lugar do deserto é o lugar onde eu vim te encontrar. O deserto é o lugar onde eu vou me revelar a você. Hoje Jesus está te chamando e dizendo: abra mão do seu potencial, abra mão do que te prometeram, abra mão do que o mundo diz que você poderia estar fazendo e venha até o lugar onde eu vou te ensinar a estar satisfeito em mim. E eu quero abrir esse convite hoje. Se você é essa pessoa que entende que Deus está te levando para esse lugar de deserto, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e você vir aqui para frente e se prostrar diante do altar do Senhor. Há um convite aqui nesse dia. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Nele o meu prazer, nele o meu. Eu não sou digno de desatar nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza é Ele, por Ele. Esse é o lugar do encontro hoje. Esse é o lugar onde o Senhor te chamou e te separou para te ensinar sobre dependência e sobre satisfação. Esse é o lugar onde o Senhor te chamou para curar as tuas feridas. Esse é o lugar onde o Senhor te chamou para reafirmar o chamado que um dia Ele te entregou e dizer para você: entregue, tire as suas sandálias, tire aquilo que você julga como honra para você, tire aquilo que você julga como crédito para você e abrace uma vida no deserto, abrace uma vida de entrega,
Jesus, nos ensina a estarmos satisfeitos em Ti. Jesus, nos ensina a estarmos plenos com a Tua presença. Se nós tivermos o mínimo parecido contigo, Jesus, para a gente é suficiente. Parecer contigo é suficiente. Estar perto de Ti é suficiente. Ouvir a Tua voz é suficiente. O nosso prazer está em Ti, Jesus. A nossa satisfação está em Ti, Jesus. A nossa plenitude está em Ti, Jesus. Estamos satisfeitos em Ti. Nós somos completos em Ti, Jesus. Tu és suficiente. Tu és suficiente.